Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor, Salmo de número 126. Todos que trouxeram Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Enquanto você procura o texto já citado, nós agradecemos mais uma vez a Deus. A Ele toda a honra, glória, louvor e majestade no céu e na terra. Enquanto você procura, irmão, quero apresentar nessa noite o irmão Leopoldo, que é obreiro ali no Templo Central. O irmão Leopoldo sempre está congregando conosco. Os irmãos querem receber o Leopoldo e a filha dele também que está conosco. Tem mais alguém com o senhor? Só a filha, né? Tem mais uma senhora que acompanha também. Os irmãos querem receber na paz do Senhor, se é verdade, digo amém. Irmão Leopoldo, sente aqui conosco, viu, irmão? É obreiro. Mas o senhor pode ficar à vontade, viu? Fique à vontade. Mas se o senhor quiser sentar juntamente conosco, fique à vontade. Todos já encontraram o Salmo de número 126? Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Você pode dar mais um glória a Deus? Meus irmãos, nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus, justamente em cima deste salmo, salmo de número 126. Eu estava na dúvida em outro texto que eu gostaria de falar nessa noite, mas estivemos na quinta-feira juntamente com a mocidade, e o irmão Marcos leu este salmo. Esse salmo me chamou a atenção. Aí eu digo, pois pronto, pois é o que eu vou falar no domingo para a igreja do Senhor. E esse salmo me chama a atenção, irmão, por um detalhe interessantíssimo que a gente pode analisar neste salmo. Um dos primeiros detalhes que eu gostaria de passar para os irmãos é que este salmo, alguém poderia muito bem atribuir ele ao rei Davi, porque a maioria dos salmos, quem escreveu foi o rei Davi. Mas se você olhar na epígrafe da sua Bíblia, se você estiver com sua Bíblia aberta, e abrir no salmo de número 126, você não vai encontrar na epígrafe dizendo quem é o autor do salmo. Então, o salmo 126, ele é de autoria desconhecido. Preste atenção no que eu vou falar. Do salmo 120 até o salmo de número 134, são de autoria desconhecidos. São autores que escreveram, mas o nome deles não estão registrado no início de quem escreveu. Mas sabe-se que, por inspiração divina, esse escritor aqui compôs este salmo. Como está escrito, se eu não estiver enganado, lá em 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo 3,16, diz que a palavra do Senhor ela é inspirada, que Deus, ele vela pela sua palavra, ou melhor dizendo, que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Então, este escritor canônico, também, mesmo o seu nome não estando atribuído na epígrafe do Salmo, mas ele foi um escritor que foi inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, para escrever este Salmo que é maravilhoso. Este Salmo também, irmão, quando a gente olha para o livro dos Salmos também ele é poesia, ele é um cântico, e ele também é uma poesia. Por isso que quando você ouve falar, livro de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, estes livros eles são chamados de livros poéticos, porque foi escrito em forma de poesia. Mas ao mesmo tempo esse salmo ele é uma oração a Deus. Oração por quê, pastor? Oração de agradecimento, oração de livramento e também oração de restauração. Um grande teólogo chamado C.S. Lewis, em sua reflexão sobre os salmos, ele disse o seguinte, que os salmos são poemas
E os poemas se propõem a ser contemplados e apreciados, a não ser desmontados. Tem pessoas que dizem, eu vou desmontar esse salmo todo dia. Não, os salmos eles são para ser lidos, eles são para ser compreendidos, eles são para ser apreciados. Por isso que tem muitos dos irmãos que nos momentos de angústia e dor da sua vida, ele corre para o livro de Salmos. Por quê? O livro de Salmos é uma poesia, é um cântico, e também quando você lê o Salmo, você vai encontrar sempre resposta de Deus para a sua alma. E a maioria dos irmãos que, às vezes, quando estão atribulados, como eu já mencionei, quando lê este livro, sente um alívio na alma. Pastor, quer dizer que os demais livros da Bíblia também não traz refrigério para a alma? Traz sim, senhor, e traz sim, senhora. Mas eu estou me referindo ao livro de Salmos, que quanto mais você se aprofunda na leitura do livro, mais você aprende e mais você encontra as verdades contidas neles, e mais você ouve o Espírito do Senhor falando ao teu coração, aos nossos corações, através da palavra. Outro escritor também, se eu não estiver enganado, John Piper, ele diz que os salmos nos levam até o coração de Deus, e ao mesmo tempo refletem nossos próprios corações, para completar aquilo que eu estava falando para os irmãos. Agora, a época em que esse salmo foi escrito, irmãos, existem algumas especulações bíblicas que falam a respeito da história deste salmo. Como, por exemplo, existem alguns pensadores, comentadores, que diz que este salmo ele foi escrito por Davi, mas não tem nenhuma afirmação lógica para falar que este salmo foi escrito por Davi. Porque quando a gente lê o salmo, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Por favor, mantenha a sua Bíblia. Pastor, é um culto de domingo. Meu irmão, em todo culto se estuda a palavra de Deus e se aprende a palavra de Deus, amém? No verso 1, preste atenção no verso 1, ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos, os que voltavam a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântica, então se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, por isso estamos todo mundo alegre e feliz. A primeira ideia que a gente vê nesse salmo é que esse salmo aqui traz a ideia e o entendimento para mim, para os demais irmãos, que este salmo foi escrito no período de um exílio. Agora, qual exílio que esse salmo foi escrito? Quando se fala de exílio, a primeira ideia que pode vir à sua mente é do cativeiro babilônico. Mas Israel, a nação de Judá, Israel, eles não vivenciaram apenas um cativeiro. Eles passaram por 2 exílios, por 2 cativeiros. Um dos primeiros cativeiros foi pela Síria, quando Senaqueribe sitiou Jerusalém, por volta, no capítulo de número 32 de 2 Crônicas, se eu não estiver enganado, a partir do verso 1, a Bíblia diz que Senaqueribe ele cercou Jerusalém, e ninguém entrava, e também ninguém podia sair de Jerusalém. Senaqueribe naquela época, a Síria naquela época, era como se fosse, meu irmão, a maior potência que existia no planeta daquela época. Então Senaqueribe ele escreveu cartas de blasfêmia contra Deus. Senaqueribe mandou recados de que iria destruir Jerusalém, e o rei Ezequias se sentiu acuado, irmão. Não tinha como sair nem pelejar contra Senaqueribe. É tão tal que a Bíblia deixa bem clara que nesse mesmo período o profeta Elias foi contemporâneo de Senaqueribe e também do rei Ezequias. Aí o que o profeta o profeta Isaías e o rei Ezequias fizeram? Eles fizeram algo que todo crente tem que fazer, irmão, quando está atribulado. O que é? Orar ao Senhor e buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que eles se propuseram a orar a Deus. No capítulo 32 de 2 Crônicas, a partir do verso 20, o rei Ezequias e o profeta Elias, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. E o que foi que aconteceu? Deus mandou a resposta. E qual foi a resposta? Deus mandou só um anjo, irmão, para destruir o exército assírio. Não foi pouco não, foi só 180 mil que tombaram diante do poder grandioso do Senhor. Aí o que aconteceu? Deus deu um grande livramento para Israel, para
a nação de Israel. O que aconteceu? O verso de número 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Verso 23. E muitos traziam a Jerusalém presente ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Voltemos para o Salmo de número 126, é a nossa análise nessa noite. Quando o Senhor nos trouxe do cativo, os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Então, naquele livramento que Deus deu para Deus deu para Ezequias, as nações vizinhas adoraram e glorificaram o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque o Deus, Ele é o Deus da restauração, e Deus, Ele é o Deus do livramento. Você pode glorificar o nome dEle? E essa é a primeira análise que a gente faz do texto. Mas a maioria dos teólogos, como por exemplo, John, o nome é difícil, Gondgai, também William Van Germany e também Derek Kidner, eles afirmam que este salmo ele foi escrito no período do exílio babilônico, quando o rei Nabucodonosor II assumiu o trono por volta do ano 605 a.C. e sitiou Jerusalém. Após o rei Nabucodonosor ter derrotado o Egito, se não estiver enganado, na batalha de Carquemes, aí ele mandou mensageiros, mandou o seu embaixador, mandou o seu porta-voz, dizendo para visitar o rei Ezequias. E o que acontece? Quando ele estava visitando o rei Ezequias, ele cometeu o pior erro da sua vida. Qual foi o erro que ele cometeu? Ele começou a mostrar a casa do tesouro, foi mostrar as riquezas que tinha em Judá, foi mostrar como era a sua guarda armada, a sua guarda pessoal, mostrou como era o seu exército e mostrou, irmão, a casa do tesouro. Aí o que acontece? Quando, esqueci o nome do rapaz, volta lá para Jerusalém, Nabucodonosor, para a Babilônia, de repente, ela é invadida em 605 a.C., onde aconteceu a primeira leva dos cativos de Judá. Então, a maioria dos teólogos afirmam, dentre esses que eu citei, 3 teólogos afirmam categoricamente que este salmo foi escrito justamente no período, mais precisamente no fim do exílio da nação de Israel. Quando a gente lê o livro de Neemias, o livro de Esdras, você vai ver que ali é o momento em que eles voltam para a sua pátria, e ali vocês vão ver o percurso que Esdras e Neemias percorreu para chegar em Jerusalém. Então, possivelmente, alguns teólogos afirmam que foi Neemias, outros afirmam que foi Esdras que escreveu este salmo. Mas dá a entender, irmão, dá glória pela Bíblia. Dá glória aí pela palavra de Deus. Irmão, dá a entender no Salmo que existe outra interpretação no próprio Salmo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o autor, ele fala, quando o Senhor trouxe os cativos, estavam como os que sonham. Em algumas versões vai dizer assim, quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro. Então dá a entender, em algumas versões, que o autor do Salmo, ele estava entre os cativos de Judá, e ao mesmo tempo dá a entender, em outras versões, que ele não estava presente. Mas olha para o verso 4, por favor. Verso 4, vamos para a Bíblia. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Dá a entender que ele não estava na primeira leva, missionária Nádia Lindona, mas dá a entender que ele estava na segunda, ou talvez, possivelmente na terceira leva. Por quê, pastor? Porque ele faz uma declaração no verso 4. Faze-nos regressar outra vez, Senhor. Então, quando a gente lê esse salmo, irmão, a gente aprende muito com esse salmo. Porque este salmo, além dele trazer grandes lições para a nossa vida, ele vai nos mostrar o Deus grandioso que nós servimos. Algumas lições nós podemos tirar desse salmo. 3 lições que eu gostaria de falar nesta noite. A primeira lição, irmão, que nós aprendemos nesse salmo é que Deus é um Deus de restauração. Diga assim comigo: Deus é um Deus de restauração. Agora diga assim para você mesmo: Deus
É um Deus que me restaurou. Você pode dar um glória a Deus? Então a gente aprende pela Bíblia que Deus, Ele é um Deus da restauração. Por que eu pedi para você fazer essa declaração publicamente e audivelmente para quem está nos acompanhando nesta noite, através do aplicativo? É porque, irmão, quem era você quando você estava no mundo? Quem era eu que estava no mundo? Eu conversando com minha esposa, a gente gosta de conversar. A minha esposa disse que era forrozeira, ela gostava de dançar. Ela dizia que o sonho dela era ser bailarina, era ser dançarina, porque ela dançava muito bem. Mas aí o que foi que Deus fez? Deus tirou ela lá das baladas, que ela gostava de dançar, e fez dela uma princesa dentro da casa do Senhor. E você, da mesma forma, hoje nós podemos dizer que somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido com sangue, para que anuncieis a vontade e a soberania do Senhor. Deus, Ele nos restaurou quando nós estávamos caídos. Deus, Ele nos transformou quando nós andávamos sem Deus, sem salvação e sem rumo na vida. Deus, Ele nos deu um rumo. Por que eu estou dizendo que Deus é um Deus de restauração? Porque o salmista aqui, irmão, ele faz, em forma de poesia, ele faz uma declaração, dizendo que o Senhor restaurou a sorte de Sião, que o Senhor trouxe a redenção de Sião, e se o Senhor mudou a sorte de Sião, o cativeiro de Judá, Deus também, Ele pode muito bem mudar a tua sorte, se você continuar confiando nele e acreditando nele. Quantos acreditam em Deus? Eu acredito. Eu não estou perguntando de acreditar, eu acredito porque eu sei que Ele existe. É acreditar com confiança, de que Ele pode mudar, de que Ele pode restaurar, de que Ele pode curar, de que Ele pode salvar, de que Ele pode libertar do cativeiro. Aleluia! Quantos estão sentindo a graça dele aí nessa noite? Eu já estou sentindo, irmão. A minha vontade de dar um mortal por cima desse púlpito. Mas eu vou ficar aqui falando para você que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é perfeito, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso e que Ele vai mudar a tua sorte. Aleluia! Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai mudar o teu cativeiro. Quando a gente pensa em cativeiro, a ideia que pode vir é alguém que está preso lá no mundo. Não, irmão. Existe o cativeiro sem Deus, que é as pessoas que estão presas lá no pecado, estão presas lá no mundo. E existe também certos tipos de cativeiro que um ser humano crente pode estar vivenciando. Eu vou falar aqui em sentido figurado, que pode estar vivenciando na sua vida um cativeiro, como por exemplo, uma doença pode estar, você pode ter sido muito bem acometido por uma doença, e essa doença às vezes tem te aprisionado, mas eu quero te dizer, se você confiar no teu Deus, Ele vai te curar nessa noite. Pode ser uma situação de total desfavorecimento a você, Deus também pode mudar. Pode ser uma crise conjugal, Deus também pode mudar. E vamos estender uma crise familiar de modo geral, aí onde tem pessoas, irmão, às vezes, constantemente a gente conversa com pessoas. Pastor, isso é na Coab, irmão, conversa com pessoas. Constantemente a gente é procurado, tanto aqui na Coab como de outras congregações. Sempre tem algum irmão que nos procura para conversar, para desabafar. E eu sempre oriento: procure o seu dirigente, procure o seu pastor da área. Mas eu quero conversar com o senhor. E nós temos que ouvir, porque nós somos crentes e nós precisamos ouvir as queixas dos irmãos, o desabafo dos irmãos. Isso é normal a gente ouvir os irmãos desabafando, falando da sua vida. E na maioria das ocasiões, o que é que eu percebo? Percebo pessoas vivendo situações em que as suas forças não conseguem sair de determinadas situações. Mas eu quero dizer, e eu não quero só dizer não, eu vou dizer para você que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Porque aquilo que parecia ser impossível, irmã Késia, aos olhos de Jerusalém, Deus restaurou. Foram 70 anos de cativeiro, mas Deus tirou eles lá do cativeiro e fez eles regressar novamente para a sua pátria. Você pode dar mais um glória a Deus? Você pode adorar o nome do Senhor? A segunda lição que nós aprendemos nesse salmo, irmão, é o poder da lembrança. Diga comigo: o poder da lembrança. Os israelitas, ao lembrar do que Deus tinha feito por eles,
transformaram sua lembrança em louvor. Aí eu pergunto para você, você é capaz de pegar suas lembranças e transformar ela em uma poesia? Você é capaz de pegar suas lembranças passadas, lembranças de coisas ruins que aconteceram com você e transformar elas em hinos de louvores a Deus? Aleluia! Você é capaz de olhar para trás e ver tudo aquilo que você atravessou e chegar onde você chegou e levantar as tuas mãos? Eu te agradeço, Senhor, porque muitas tribulações eu vivi, mas eu sobrevivi para gloriar e glorificar o teu nome. Adore ao Senhor, meu irmão, eu te convido a adorar, adore. Feche os olhos, por favor, e adore, 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 adore. Mas infelizmente, irmão, existe um grupo que, em vez de transformar as suas lembranças passadas em hinos de louvores, transforma em testemunho. Pastor, o que é isso? Testemunho. Existe testemunho, existe testemunho. Só lembra para falar de miséria, de derrota, de desgraça total, de caos total. Mas não lembram para glorificar o nome do Senhor. E não lembram também que durante o período em que eles viveram, eles extraíram lições para a sua vida, para o seu aperfeiçoamento diante de Deus. Mas quando eu olho para trás do que eu já vivi, antes da minha esposa, eu glorifico a Deus e exalto a Ele. Depois que eu casei, a gente passa às vezes por um mau bocado. Passa por dificuldade, às vezes ela adoece, às vezes eu adoeço, passamos por maus lençóis, mas nós sobrevivemos, nós adoramos o nome do Senhor, e a gente não fica se lamentando do passado, não, irmão. Do passado a gente extrai lições para aplicar no presente, para a gente ter um futuro mais forte com Deus. Você pode glorificar mais uma vez o nome do Senhor? Então a lembrança do passado, aí eu digo para você, pegue o seu passado a partir de hoje. Está dentro da psicologia, né? Pegue o seu passado a partir de hoje, apague aquelas mágoas e extraia lições preciosas e siga em frente em nome de Jesus. Quantos vão continuar seguindo em frente? Levante sua mão, por favor. Eu sou profeta de Deus para a tua vida nesta noite. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. E eu digo para você no nome de Jesus, que você não vai parar na caminhada, que você vai continuar caminhando em direção ao céu, ou passando por coisas boas, ou passando por coisas ruins, mas você não pode mais parar de caminhar. Continue, porque o Senhor é contigo. Eu vim aqui nessa noite, foi ser profeta de Deus para a tua vida. Eu não gosto nem de dizer, eu sou profeta, eu vou profetizar. Não gosto dessas coisas não, irmão. Porque a profecia, irmão, ela é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira a profetizar. E quando às vezes eu vejo certas pessoas dizendo, eu sou profeta, já fico com uma pulga atrás da orelha. Terceira lição que a gente aprende neste salmo. Dê glória a Deus. Semeando em lágrimas, colhendo em alegria. Vou dizer algo para você aqui nessa noite. Quantos estão semeando em lágrimas aí da glória a Deus? Quantos estão chorando na oração de glória a Deus? Quantos aí às vezes não conseguem mais nem abrir a boca na oração, ficam só sussurrando, irmã Eliette, só fica só batendo os lábios, igualmente Ana, quando estava orando no templo, de repente vem o sacerdote lá e diz, rapaz, essa aí está cheia de cachaça. E a fubuia que ela tomou estava podre, que ela está só batendo nos lábios. E ela diz que não, a tua serva está atribulada, angustiada de alma. Somente a tua serva está orando ao Senhor. Ela semeou com lágrimas. Ela semeou com muita tristeza. Você também, irmã, está semeando com lágrimas, com tristeza. Mas não te preocupa não. As tuas lágrimas serão transformadas em alegria. É uma promessa de Deus para os crentes, que as nossas lágrimas serão transformadas em alegria. Haverá um tempo em nossa vida, irmão, que a gente não vai nem lembrar das lágrimas que a gente chorou. A gente não vai lembrar nem das muitas lágrimas, das muitas angústias que a gente viveu. Sabe por quê? Porque estaremos no paraíso por toda a eternidade com o Senhor, adorando e glorificando o nome dEle. Aqueles que estão semeando com lágrimas
certamente recolherão os seus molhos com alegria. E eu quero já caminhar para o encerramento, dizendo para você, a última parte do Salmo fala sobre semear com lágrimas e colher com cantos de alegria. Transforme as tuas lágrimas em cânticos ao Senhor. Eita, pastor, agora o Senhor pediu um negócio difícil para mim. Agora o Senhor pediu um negócio agoniado para mim que eu não consigo. Você consegue sim. Você consegue. Por que você consegue? Dentro de você, diga assim, dentro de mim. Bota no peito assim, por favor, com carinho, né? Diga assim, dentro de mim há o Espírito de Deus que me dá força. Eu quero dizer para você que se o Espírito do Senhor está dentro da tua alma e dentro do teu coração, com a sua tenda armada, fazendo morada dentro de você, Ele dará força para você pegar as tuas lágrimas e transformar elas em cânticos de alegria. Lembra do que aconteceu com Ana? Lembra? Lá no primeiro livro de Samuel, parece que é o primeiro capítulo, se estiver enganado. Lembra do que aconteceu com Ana? Vocês lembram? Ela chorou, ela estava atribulada, ela era instigada por Penina, martirizada por Penina, era constantemente sendo injuriada por Penina. Ela foi lá, orou, e Deus deu a resposta através de uma gravidez, e se tornou um dos maiores profetas que houve na história de Israel. Foi ele que fundou a escola de profeta em Ramás. Foi ele que profetizou a respeito do rei Davi, que Davi ia ser rei. Foi ele que ungiu o rei Davi. Foi ele que ajudou a nação de Israel espiritualmente. Foi um grande líder, foi um grande sacerdote, foi um grande profeta. Digo para você, para eu encerrar nesta noite, Deus, Ele pode muito bem pegar essas tuas lágrimas e tornar em alegria. Esta é uma imagem poderosa de perseverança e esperança. Haverá tempos em nossas vidas em que o plantio será feito com lágrimas, talvez devido à dor, à perda, ao sofrimento. Mas este salmo nos assegura que uma colheita de alegria que nos espera, Deus transformará nossas lágrimas em alegria, assim como Ele fez com Israel. Para encerrar, olhe para o salmo novamente, por favor. Quando o Senhor nos trouxe do cativo, os que voltaram a Sião estavam como os que? Irmão, Deus fez um milagre tão grande, irmão Eliette. Deus fez um milagre tão extraordinário. Crianças, mocidade, adolescentes, irmãos, senhores e senhoras, e os que estão nos acompanhando nesse momento, que eles não estavam nem conseguindo acreditar, Odaíse. Não estavam nem conseguindo acreditar. Rapaz, será que Deus restaurou a nossa sorte, irmão Leandro? Será que Deus realmente nos restaurou? Estavam como se estivesse anestesiados pela anestesia espiritual de Deus. Eles estavam como que sonham. Quantos de nós recebemos bênção da parte do Senhor e a gente fica assim, sem acreditar, né? Parece que a gente está parecendo um abestado assim. Maravilhado pelas coisas que Deus faz. Glorificando e exaltando a Deus pelas suas grandes misericórdias. Eu já vivi isso, irmãos. Eu já vivi isso e vivo isso constantemente. Irmão, faz 1 ano que nós fomos apresentados no ministério. Tem hora que eu não acredito nisso não, irmão. É sério, Andressa. Tem hora que eu fico assim, rapaz, eu sou pastor. Da minha cabeça. Quem me conhece e convive comigo sabe que minha vida parece aquele filme. Minha vida é uma comédia, né? Aí eu chego com a minha esposa assim, parece que eu estou ficando doido, entendeu? Porque, irmão, são coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não consegue acreditar. Mas há um fato verídico disso aí. Ele fez. E Ele continuará fazendo no meio do seu povo, porque Ele é Deus. Então, verso 2, vamos ler o salmo novamente. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia. Irmão, eu vou dizer uma coisa de doido aqui. Tem uns pregadores doidos que falam as coisas doidas. Eu não vou perder a noção de tempo e espaço, não. Eu vou dizer uma coisa: Deus fará coisas tão grandes na tua vida, irmão. Levante sua mão. Deus fará coisas tão grandes na tua vida, que até teus vizinhos que não são crentes vão se admirar do que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia! Você pode adorar dele, você pode adorar Ele, você pode glorificar o nome dEle.
Quem vai fazer? É o pastor Wendel? Não, quem fará é o Senhor. É Deus que fará isso na sua vida, não sou eu não. Eu sou apenas um canal de bênção para a tua vida aqui nessa noite. É Ele que vai fazer. Os teus vizinhos não irão acreditar, mas Ele vai fazer. Então se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quem está alegre aí dê glória a Deus. Eu estou alegre, irmão. Estou mais alegre do que pinto em beira de pilão, irmão. Quem já morou no interior, sabe o que eu estou dizendo? A pessoa está pisando aqui no pilão, né? Está pisando arroz com pilão. Aí, de repente, pega o arroz, joga aqui no balaio, né? Aí começa a peneirar ele aqui, tirando as escolhas e os pintinhos tudo alegre lá na beira do pilão, comendo xerém de arroz, né? Aquelas partes que não prestam mais do arroz. Então, irmão, eu estou alegre mais do que pinto, ciscando em beira de pilão, irmão. Estou alegre, porque o Senhor fez grandes coisas por mim. E se Deus fez grandes coisas por mim, Ele fará maiores ainda nas vossas vidas, em o nome de Jesus. Porque Ele é grande. Verso número 4: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Deus mudará situações desfavoráveis na vida de muita gente. Deus mudará. Pastor, e como é que Deus vai fazer isso? Meu filho, eu não sei te dizer. Meu filho e minha filha, eu não sei te dizer. Porque milagres não se explicam, milagres acontecem. A partir do momento em que um milagre foi explicado, deixou de ser milagre e se tornou-se um conceito científico. Mas para Deus Ele faz o extraordinário com coisas simples. E Ele fará na tua vida porque Ele é bom, porque Ele é glorioso. E eu quero ler aqui os últimos versículos, que a garganta já foi embora. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, já comentamos. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou se você quiser uma linguagem mais maranhenseis, os seus molhos, né? Mas o original, o correto é molhos, de feixes, né? Então o que é que nós aprendemos? Aquele que leva a preciosa semente. Esse recado aqui é para quem gosta de evangelizar. Talvez você está evangelizando dentro do teu lar, dentro da tua casa, no meio da tua família, e não viu o resultado. Mas será que tu está levando a preciosa semente com lágrimas? Será que tu está levando com lágrimas a preciosa semente? Porque o texto diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando pelas pessoas perdidas para que alcance a salvação, chorando por causas que parecem ser impossíveis aos olhos humanos, com certeza voltará e trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, num sentido figurado, que o salmo está no sentido figurado, é uma figura de linguagem, mas trazendo: o crente que ora a Deus com lágrimas, com certeza receberá a recompensa do Senhor com alegria. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça, por favor. E a banda já se organiza aí, por favor. A banda. Glória a Deus. Irmão, enche essa cabaça para mim, irmão. Obrigado. Feche os seus olhos, por favor. Se você quiser uma linguagem mais maranhense, feche seus olhos aí, por favor. Pense em Deus, por favor. Pense em Deus. Às vezes a gente pede para os irmãos, tem alguns que ficam olhando assim, pensando que vai descer um anjo, sair voando no meio da igreja, né? Tem alguns que até vê anjo voando na igreja aí. Eu não descarto isso, né, irmão? Possa ser que Deus dê visões aos crentes, para que os crentes vejam o sobrenatural. Assim como Eliseu orou para que o seu servo Geazi, digo, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Quando Geazi abriu os olhos, viu carros e cavaleiros cercando o exército inimigo. Então, Deus, Ele pode fazer isso. Mas pense em Deus, por favor. Pensa agora na tua causa aí. Visualize sua causa aí com os olhos espirituais. Pastor, você quer nos emocionar? Não. Primeiro que eu não sou ninguém para emocionar ninguém. Primeiro que eu não sou ator. O ator que consegue emocionar, né? Nem atuar, não sei. Mas eu quero dizer para você, irmão. Visualize aí sua situação, a pior que você está vivendo neste momento. Visualizou ela? Agora coloque ela nas mãos de Deus, por favor. E diga assim para Deus: Deus, diga comigo, Deus,
Diga comigo: Deus, a partir de hoje, eu tiro das minhas mãos e coloco nas tuas mãos a minha causa. Diga assim comigo: Senhor, assim como o Senhor julgou a causa daquela mulher que o juiz iníquo não queria julgar, diga assim comigo: julga a minha causa, Senhor. Agora eu vou orar por você. Baixa só um pouquinho o teclado, irmão, só um pouquinho. Agora eu vou orar por você. Quantos precisam de oração? Meu Deus e meu Pai, eu falei a tua palavra conforme veio o meu coração, Senhor. Agora, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, o teu filho que acabou neste momento de colocar a sua causa nas tuas mãos. Eu oro, Senhor, por este irmão, por esta irmã que já está chorando há muito tempo, Senhor. Eu oro por este irmão e por esta irmã, Pai, que há muito tempo vem angustiada com esta situação, e vem angustiado com esta situação, e que no decorrer, Senhor, da sua carreira, tem pensado, Senhor, em desistir, e tem pensado até mesmo em renunciar à fé, porque não vê resultados. Mas neste momento, Pai, eu te peço, aleluia, julga a causa do teu povo, Senhor. Julga, Senhor, a nossa causa, papai. Nós colocamos diante do Senhor. Nós abrimos mão dessa nossa causa, que nós tínhamos o poderio dela em nós. E nós colocamos nas mãos do Senhor neste momento, Senhor. E pedimos, Pai, neste momento, a causa agora não é mais minha, não é mais nossa. A causa agora está nas tuas mãos, Senhor. Resolve, Pai, como tu queres, soluciona como tu queres, e quando tu quiseres solucionar. Mas enquanto, Senhor, a resposta não vem sobre a nossa vida, das nossas causas, eu e o teu povo, continuaremos dizendo que grandes coisas o Senhor fez por nós. Mesmo que às vezes esta causa impossível não aconteceu ainda, não foi resolvida, mas nós já estamos vendo através, além do véu. Pela fé, Senhor, eu já estou vendo além das telhas. Pela fé, Senhor, eu já estou enxergando além das nuvens, além da estratosfera. Eu já estou vendo a bênção na minha mão. Eu já enxergo, Senhor, a vitória na vida do teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite eu aproveito a ocasião e me atrevo a dirigir-me ao Senhor e pedir que o Senhor venha curar nesta noite, papai. Que o Senhor venha curar os enfermos desta noite. Que o Senhor, assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, que o Senhor restaure a sorte de muita gente aqui nesta noite. Que o Senhor venha mudar os cativeiros, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: diga assim comigo: eu já estou vendo. Levante sua mão. Diga assim comigo: eu já estou vendo. Faça assim agora: a bênção de Deus nas minhas mãos. Pastor, o senhor está nos emocionando. Não, isso se chama fé. Você acreditar no impossível e no extraordinário e no incrível dele. Creia em Deus, confia no Senhor, entregue os teus caminhos nele, nas mãos dele, e ele tudo fará por ti. Se você está precisando de restauração, receba a restauração na tua vida. Se você está precisando de paz, receba paz no teu coração, em nome de Jesus. Eu gosto de falar sobre paz, irmã Eliette, porque não tem coisa melhor na vida do que você ter paz no coração. Ou coisa boa você deitar na rede, ou deitar num colchão mesmo com a mola quebrada, mas deitar em paz e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz: Senhor, em paz eu me deito e acordo, porque o Senhor está comigo. Se você está precisando de restauração, não sou eu que te restauro, mas é o Senhor que te restaurará, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém.
A banda com a oportunidade. O cantor já está aqui. A banda com a oportunidade. E continue adorando o nome do Senhor, irmão.